Quando a gente casa, é na alegria e na tristeza. Mas na prática, no dia a dia e principalmente na hora de cuidar do dinheiro, não é bem assim. E dinheiro continua sendo a segunda maior causa de divórcio no mundo. Eu sou a Lúcia Stradiotti e hoje quero conversar com você sobre o porquê é que é tão difícil a gente cuidar de dinheiro em casal. Por que é que esse assunto continua sendo tabu para muitas famílias, mas principalmente por que isso ainda continua gerando tanta discórdia, tanta briga, por que é tão difícil tantas vezes a gente se colocar diante do companheiro, da companheira e falar sobre isso com naturalidade. Bom, queria começar dizendo aqui nesse papo que a primeira questão que a gente precisa analisar é que a gente acaba acreditando muito naquela história de que dois se casam e formam um só. Vamos lembrar que não, o seu companheiro não é sua metade, tá? Vocês não se formaram um só, são duas pessoas diferentes, são dois indivíduos diferentes, com necessidades diferentes, com criações diferentes, mas principalmente com crenças que foram geradas aí pelas memórias e pela história de vida. Importante você saber que as crenças são as nossas lentes, ou seja, é através delas que a gente enxerga o mundo. Então, aquilo que você vê hoje, olha hoje e acha que é a sua realidade, na verdade é a sua realidade a partir das crenças que você carrega, a partir dessas lentes que estão aí turvando ou ampliando a sua visão, tá? E o que acontece é que você tem determinadas crenças, seu marido tem outras determinadas crenças, e acreditem em mim, gente, eu tô falando aqui de muitas crenças, né? Porque, mais uma vez, repetindo, não são só crenças financeiras que atrapalham a nossa vida financeira, são crenças sobre alto valor, sobre merecimento, sobre trabalho, sobre vida mesmo, né? Sobre nossa postura diante da vida, tudo isso está interferindo nas decisões financeiras. E aí você pensa que você tem uma bagagem, o marido tem outra bagagem. É lógico que cada um tem uma forma de lidar com o dinheiro diferente, tem um relacionamento com o dinheiro que é diferente. E tem essa série de crenças, de programações mentais que faz com que assuma uma postura diferente, comportamentos, enfim, acho que você sabe bem do que eu tô falando, né? Bem difícil a gente ter do nosso lado uma pessoa que seja muito igual a gente em tudo, né? Pode até ser nosso cúmplice, companheiro, pode até, enfim, em muitos aspectos ter coisas parecidas, mas geralmente estamos falando de pessoas que são diferentes em muitos aspectos. E isso gera uma certa frustração quando cai na questão dinheiro. É engraçado porque às vezes a gente até consegue entender essa diferença em outros aspectos. A gente até consegue acreditar que tudo bem, que cada um pensa de um jeito, que cada um tem uma determinada bagagem, né? E olha para a vida a partir dessa bagagem diferente em outros aspectos. Mas quando cai na questão financeira, isso pega. É difícil pra gente aceitar que o companheiro tem um jeito de gastar que é diferente do nosso, tem um jeito de cuidar que é diferente do nosso. E aí eu acompanho, né, dia a dia, vários casais, várias mulheres que me procuram no processo de mentoria, algumas que vêm sozinhas, outras vêm com o marido, mas o que eu mais vejo são essas questões relacionadas ao dinheiro tomando conta da situação. Então é muito comum que as pessoas cheguem pra mim falando: nossa, eu já pensei em separar várias vezes. Então, a gente tá no ponto de se separar e eu tô buscando sua ajuda porque eu vejo que essa é a única solução. E aí é importante você que tá aí, né, de repente passando por isso também, saber que não é só com você que acontece, mas entender por que é que acontece isso. Porque quando a gente olha para esses porquês e entende algumas coisas que a gente pode fazer para aliviar essa questão, ajuda muito a gente a melhorar a qualidade de vida e do relacionamento do casal em casa, tá? Então eu espero que esse bate-papo hoje te ajude, te traga algumas luzes e realmente elucide aí essa questão que ainda é o calo no sapato de muita gente. Entendendo que cada um é uma pessoa diferente, é um indivíduo diferente, cada um vai ter também uma personalidade, uma forma de lidar com o dinheiro, crenças a respeito disso, então não adianta a gente querer que a pessoa seja igual a gente. Então, eu recebo pessoas, por exemplo, que falam: nossa, eu sou muito desorganizada, meu marido é certinho, meu marido controla tudo. E aí essa pessoa tem medo de se colocar pro marido e falar: olha, eu preciso de ajuda para cuidar do dinheiro, porque eu não sei lidar com dinheiro. Né? Tem gente que é o oposto, que vem justamente drenada, cansada, porque
tá aí fazendo todo um trabalho de gerenciamento da vida, de gerenciamento financeiro, e o marido não colabora, porque não participa, porque gasta muito, ou porque não tem planejamento e por conta disso acaba se endividando. E aí é importante a gente saber que, independente da dinâmica que vocês dois decidiram assumir hoje diante das finanças, existem algumas questões que precisam ser levadas em conta na hora da gente cuidar do dinheiro em família. Não vamos pensar só no casal, na vida a dois. Vamos trazer para o contexto a família, porque independente de você hoje ter filhos ou ainda não, ou não querer, ou ter filhos de 4 patas ou o que quer que seja, você tem uma família, né? Então o casal constitui uma família. Quando a gente fala de dinheiro familiar, a gente está falando não só do dinheiro, mas daquela ferramenta que é o core, né? Que acaba impactando aí todas as outras áreas da vida, porque se a gente fala de lazer, a gente está falando de dinheiro. Se a gente fala de planos para o futuro, a gente está falando de dinheiro. Se a gente fala do dia a dia aí, do gerenciamento, a gente está falando de dinheiro também. Então não tem como a gente não considerar essa questão. Então vamos pensar no dinheiro familiar. Vocês podem até assumir formas diferentes de lidar com o dinheiro. De novo, considerando que cada um tem seu jeito, cada um tem suas crenças e tá tudo bem. Agora, algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, tudo num relacionamento só funciona se tiver honestidade, se tiver transparência. E quando eu falo de transparência, eu não tô falando de um invadir a privacidade do outro, né? Ou de vocês não terem seu momento de privacidade. Não é isso, mas é de realmente ter cumplicidade, né? Vocês poderem conversar sobre os assuntos, sobre os incômodos, sobre as coisas boas também, né? Então, lembrando aquilo, na alegria e na tristeza. Às vezes a gente tem mais facilidade para trazer outros assuntos para a mesa do que o dinheiro. E isso é compreensível, por quê? Vamos lembrar lá da sua história. Lembra que eu falei que cada um é um indivíduo, cada um tem uma história de vida e essa história de vida acabou gerando crenças? Então, vamos lembrar da sua história de vida e a partir dela você pode pensar um pouquinho também como é que foi a história aí do seu companheiro. Então, tá, você de repente cresceu, pode ter tido uma vida um pouco mais humilde, mais simples, né? Então você cresceu na sua família, não sei qual foi a constituição da sua família, mas independente de qual tenha sido, você viveu alguns momentos que foram pontuais e marcantes. Não vivi nenhum momento de dor, nunca passei fome, nunca tive nenhum problema desse tipo. Não tem problema. O que conta pra gente, o que fica marcado, né, e gera essa nossa programação é a forma como nós absorvemos aquela informação. É a forma como nós lidamos com o que nos aconteceu. E todo mundo tem uma história. Todo mundo viveu uma série de acontecimentos. E aí, a forma como você registrou aquilo pra você, que pode, na época, você registrou com uma visão de criança, com a maturidade de uma criança. Então, aquilo, né, uma coisinha pequena pode ter se transformado numa coisa grande. Uma coisa positiva pode ter se transformado numa coisa negativa. Enfim, isso gerou essa programação mental em você. E aí você carrega isso com você. Além disso, você teve também, muito provavelmente, uma vida em que você nunca foi ensinada a lidar com dinheiro. E eu falo muito provavelmente porque pode até ser que você tenha tido pais conscientes financeiramente, como foi meu caso, por exemplo. Meus pais eram bancários, então é claro que da parte financeira em si, da parte prática do dinheiro, eles entendiam bastante. Mas dinheiro em casa nunca foi um assunto, a gente nunca falou sobre isso, sabe? Dinheiro era tabu. Eu não via meus pais conversando sobre dinheiro e eu não podia falar sobre dinheiro com eles. Então, às vezes eu tinha dúvidas, eu queria entender um pouco mais, eu queria saber, curiosidade mesmo, né? O preço de algumas coisas, quanto eles ganhavam, e eu nunca soube nada disso. Ou seja, eu não era inserida na dinâmica financeira da família. E isso é muito comum. Então, por mais que meus pais soubessem a parte prática do dinheiro e por muitas vezes tivessem me mostrado algumas coisas, né? Eu lembro de ter um talãozinho de cheque que eu preenchia quando eu era pequena e coisinha assim, né? De brincadeira mesmo, mas assim, eu tinha esse contato com essa parte prática. Mas eu nunca entendi realmente, né? O que era dinheiro, o que tinha por trás disso e muito menos nunca fui instruída sobre essa parte emocional do dinheiro, que é, no fim das contas, a parte mais importante, né? Então, entendendo aí que você possivelmente teve a sua história de vida, não teve educação financeira, nunca foi instruída, e aí, de repente, se viu adulta e começou a ganhar dinheiro e teve que gerenciar seu dinheiro sem ter base nenhuma, você já considera que isso não é fácil.
né? Agora, além disso, pensa que o companheiro também vem de uma história de vida, também tem uma bagagem diferente, também não foi instruído financeiramente, muito provavelmente, por mais, tá, gente, que tenha noções financeiras básicas, tá? Eu tô falando aqui de uma outra questão que vai muito além da questão dos números. Então, supondo que ele não teve também essa bagagem, ele tem hoje a forma dele de cuidar do dinheiro. Então, é lógico que vocês podem estar hoje numa situação em que nenhum dos dois sabe muito bem como fazer, mas vocês também não conversam sobre isso porque não foram levados a conversar, não aprenderam a conversar sobre isso, nunca entenderam que conversar sobre isso é natural, é necessário, é ok. Pelo contrário, podem ter crescido numa casa em que brigas por causa de dinheiro eram constantes, pode ter crescido numa família em que as pessoas se separavam por conta de dinheiro, ou que irmãos deixaram de conversar por conta de uma herança, ou tantas outras coisas que podem ter acontecido aí na sua história e que deixaram registrado em você e também nele, né, uma ideia de que falar sobre dinheiro não é bom, não é saudável. Falar sobre dinheiro destrói famílias, então a gente não fala sobre esse assunto. Então acaba gerando, né, acaba sendo esse assunto sempre um tabu e gerando sim desconforto, gerando sim esse medo de ser trazido à tona. Então, por mais que a gente tenha algumas questões, a gente não consegue externalizar. Só que tem uma questão, quando a gente não conversa sobre isso, né, várias coisinhas acontecem. Primeiro que a gente fica, muitas vezes, presumindo o que é que o outro está pensando. Então, a gente fica achando, sabe? A gente fica lá no achismo. Nossa, mas se eu fizer tal coisa, o outro vai pensar tal coisa de mim. Ah, mas se eu falar isso, ele vai reagir de determinada maneira. E tudo isso é o achismo. A gente está presumindo, a gente está gerando expectativas aqui, elucubrando e não, na verdade, lidando com o que é fato. E é normal que a gente haja dessa maneira, que a gente pense dessa maneira, porque nós passamos uma vida toda imaginando coisas sobre dinheiro, né? De novo, não tínhamos isso na prática, não éramos inseridas na dinâmica financeira da família. E eu tô falando isso assim, de novo, independente da vida que você teve. Porque pode ser sim que você tenha tido que trabalhar desde cedo, pode ser sim que você tenha tido contato com a parte prática do dinheiro, mas essa bagagem toda de educação financeira não existia. Isso não existia, isso é totalmente novo. E aí vocês ficam então presumindo o que o outro vai pensar e acabam, né, guardando o problema para vocês. E fazendo isso, uma outra coisa acontece, que é tudo aquilo, né, que a gente não externaliza, não encara de frente, não olha para aquilo, a gente acaba, na verdade, aumentando de tamanho. Então, acredito que você saiba do que eu tô falando, que você já tenha percebido isso com algumas outras coisas, mas a nossa grande tendência é a gente superestimar o problema e subestimar a nossa capacidade de lidar com ele. E aí, a gente olha para o nosso problema e fala, caramba, é um problema tão grande, como é que eu vou trazer isso, como é que eu vou falar sobre isso, como é que eu vou resolver? E aí, um probleminha que às vezes é uma coisa tão simples, né, e que pode ser resolvida com uma conversa ou com uma coisa realmente assim mais básica e a gente não consegue resolver porque a gente cresceu, né, aquele problema cresceu pra gente, a gente superestima o problema. Ao mesmo tempo, a gente tá subestimando a nossa capacidade de lidar. Então é sempre assim, nossa, eu não sou capaz, isso tá acontecendo comigo porque eu sou muito irresponsável, porque eu sou muito desorganizada. E esse é um padrão muito comum, principalmente para nós, mulheres. É um padrão muito comum de a gente se achar não boa o suficiente. Isso tem a ver, como eu sempre falo também, com problemas estruturais, com problemas sociais, com a forma como a gente foi criada, né, com a nossa estrutura mesmo patriarcal ainda. E isso faz com que a nossa síndrome da impostora, né, aquela voz que fala na nossa cabeça falando que a gente não dá conta, que a gente não é suficiente, que isso fique exacerbado. Então, não é raro que você sinta alguns sentimentos bem negativos quando a gente fala de vida financeira. Então, você se sente mal, você se sente a pior pessoa do mundo, você sente que você errou demais e que você agora tá com vergonha, e aí você sente vergonha e culpa de uma situação que não é nem vergonhosa e nem sua culpa, né? Mas se a gente entendesse isso dessa forma, seria muito mais fácil. Mas justamente por não saber disso, por ninguém nunca ter dito isso pra gente, e mais ainda, né, por a gente ter crescido ouvindo de repente que foi justamente o contrário, a gente acredita que essa é uma culpa que a gente carrega. E aí, como é que você vai falar sobre isso? Então, você percebe que quando a gente não conversa, né, e não existe diálogo nas famílias, na grande maioria das famílias, não se fala sobre dinheiro.
quando a gente não conversa, a gente vai crescendo o problema, a gente vai aumentando o problema. E isso vai virando uma bola de neve sem fim, porque você vai reforçando todas essas crenças que existem em você, de que você não é boa o suficiente, você vai carregando uma culpa cada vez mais pesada e aí vai ficando cada vez mais difícil de agir. Então, eu entendo perfeitamente o que pode estar acontecendo aí. Agora, como é que a gente lida então com tudo isso? Porque vamos lembrar que cada um tem o seu jeito. E do mesmo jeito que você está carregando tudo isso, pode ser que o seu companheiro também esteja carregando tudo isso, né? Então, vamos considerar que para ele também não seja fácil falar sobre isso, que ele não dê abertura pelas razões dele, né? Agora, como é que a gente quebra esse ciclo de nunca falar? Como é que a gente faz então para trazer esse assunto, né? Eu sempre falo, a gente começa do começo. Então, começa falando sobre isso com naturalidade. Começa falando, de repente, de algo positivo sobre o dinheiro, né? Sonhem juntos. Comecem a fazer planos, porque, de novo, lembrando que existe uma renda familiar, independente das dinâmicas que vocês adotaram, ou seja, de como vocês gerenciam a renda de vocês, cada um a sua, é tudo separado ou é tudo junto, não tem problema. A grande questão não é essa, a grande questão é precisamos falar de dinheiro, precisamos agir com cumplicidade, com transparência. Então, lembrando que sempre, né, num relacionamento, a transparência é a base de tudo, a verdade é a base de tudo. Quando a gente não fala sobre dinheiro ou quando a gente age com dinheiro e não traz esse assunto para a mesa, isso não deixa de ser traição, né? Então, a traição financeira ainda é muito comum e ainda é uma das causas, quando a gente fala de dinheiro, né, ser causa de divórcio, não é só falta de dinheiro, não é só problema financeiro, existe muita traição financeira. Muita gente agindo pelas costas do parceiro, da parceira, e isso acaba gerando um super conflito depois, porque é uma confiança quebrada. Então vamos lembrar que a transparência nessa equação é fundamental. Então sempre que a gente estiver falando de cuidar do dinheiro da família, cuidar do dinheiro a dois, a transparência, a conversa, a cumplicidade e a honestidade são fundamentais, tá bom? Uma outra coisa que ajuda muito nessa hora, né, de lidar com dinheiro é vocês realmente alinharem as expectativas. Por quê? Muitas vezes a gente tá imaginando que o outro tá esperando determinado desempenho da gente, né? Pode até ser que ele externalize de alguma forma essa expectativa dele e que você vista essa carapuça, mas vamos lembrar de novo que o que sai da boca dele tá aí imbuído de crenças, o que você recebe, da forma como você recebe, também tem a ver com essas lentes que você, através das quais você está enxergando sua realidade. Então, vamos lembrar que não necessariamente o que foi falado é o que é, e não o que você recebeu também é o que foi falado, enfim. Então, qual que é a melhor maneira de fazer isso? Conversar numa boa, tentando alinhar as expectativas. Então, sentar mesmo, fazer uma reunião, né? Imaginando que fosse um negócio e que ele fosse seu sócio e vocês precisassem conversar sobre o andamento do negócio, pensem no dinheiro familiar como um negócio a ser gerenciado. Vamos fazer uma reunião aqui? Vamos alinhar as expectativas? O que você espera de mim? O que é importante para você? E o que eu espero de você, né? Coloca na mesa também. Você também precisa falar se de repente o comportamento dele hoje te incomoda, se de repente você tenta ser organizada, mas ele é mais gastão, enfim. Conversem sobre isso e alinhem as expectativas. Mas, Lúcia, é muito difícil. Quando eu vou falar com ele, ele se fecha. Ou então eu já tentei trazer esse assunto e a gente briga. De novo, muitas vezes essa briga tá acontecendo ou essa proteção dele tá acontecendo porque você não tá segura, você não tá tranquila com relação a essas questões também. Então, isso é uma questão sua que tá sendo refletida nele, né? Sempre que algo a gente tá percebendo algo no outro, na verdade essa questão tá na gente, né? E tem toda essa questão aí. Então vamos olhar para o que você pode melhorar agora na sua relação com o dinheiro. O que é que você pode fazer para se sentir melhor? O que é que você pode fazer para olhar para o seu dinheiro com mais tranquilidade, com mais naturalidade, né? E tirar de você principalmente esse peso, essa culpa. Se você entender que você não tá fazendo nada de errado, você também vai entender que ele não tem por que ficar bravo ou reagir de determinada maneira, né? Não deveria existir dessa forma. Então, conversar. Quando eu falo conversar, não tô falando de brigar, né? Não tô falando de discutir, eu tô falando de realmente conversar, trazendo o assunto pra mesa e expondo as suas ideias. Lembrando que você não é mais aquela criança que de repente se sentia acuada cada vez que o assunto dinheiro vinha à tona e você via pessoas brigando ao seu redor, né? Você não precisa acreditar
que dinheiro destrói famílias, porque isso não é verdade. Uma vida financeira saudável, na verdade, vai proporcionar para vocês muito mais qualidade de vida e muito mais harmonia nas relações também. Isso é fato, isso é comprovado. Então, tenta entender que o dinheiro pode ser positivo e só o que vocês precisam é mudar essa perspectiva através da qual vocês estão olhando esse dinheiro. E aí, alinhem essas expectativas. Então, olha, eu gostaria de conversar sobre isso, né? Eu gostaria de trazer esse assunto, eu gostaria que a gente tivesse algumas reuniões para alinhar o dinheiro. Eu sei que tem gente, né, que não sabe nem quanto o marido ganha, que tem os dinheiros totalmente separados, que cada um tem uma incumbência. Eu sei também que está crescendo cada vez mais o número de mulheres que assumem o posto de principal provedoras da família. E eu acho isso ótimo, né? Eu acho que nós lutamos por isso por tanto tempo e o que a gente tá vendo hoje é realmente o reflexo dessa nossa luta. Então tá acontecendo, né? Só que o que acontece ainda, infelizmente, por conta desses problemas estruturais, é que a mulher assume o posto de provedora, mas ela não abre mão e não porque ela não quer, né? Algumas vezes sim, algumas vezes ainda por conta das crenças todas que cabem, mas muitas vezes mesmo por muita resistência do companheiro, ela não consegue soltar os outros papéis todos. Então, é a principal provedora, mas também é a principal cuidadora dos filhos, é também a que gerencia a casa e isso acaba gerando uma carga mental gigantesca, né? Então, eu entendo que talvez você esteja hoje numa situação em que, além de se ver acuada por não conseguir trazer esse assunto à mesa, ainda não sabe muito bem nem por onde começar e nem, assim, não sente nem energia, né, para entrar nesse embate, não sabe como trazer esse assunto, mas de novo, né, vou colocar aqui que o mais importante é que vocês tenham essa transparência, que vocês tenham essa tranquilidade, que vocês conversem sobre esse assunto alinhando as expectativas. Eu cansei de ouvir clientes minhas falando, nossa, quando aconteceu tal coisa, eu achei que ele ia fazer tal coisa comigo, assim, sempre criando, sabe? Sempre, de novo, elucubrações mentais, aí a gente fica imaginando qual vai ser a reação do outro. Então, por que não alinhar, né? Vamos lembrar que o dinheiro pode ser tratado com a mesma naturalidade que todos os outros assuntos. Alinhem a expectativa e isso vai trazer muito mais tranquilidade na vida de vocês. Agora, uma coisa que ajuda muito, né, que eu tenho proposto para alguns casais que eu atendo e que eu vejo que realmente dá um resultado legal é, se no seu caso vocês têm a renda totalmente separada, né, talvez isso não seja necessário, mas se vocês têm a renda familiar, que é uma renda conjunta, né, então vocês juntam aí o dinheiro para pagar as contas da família, mas vocês sentem falta de ter a sua privacidade, o seu espaço, ou seja, o marido é mais gastão, a mulher é mais econômica, ou o contrário, né? Às vezes a mulher tem um pouco mais de gasto porque quer gastar com algumas coisas para ela, algumas questões de autocuidado, e o marido não liga muito para essas coisas. Como é que vocês fazem para equilibrar isso sem que um sinta que o outro está sendo mais gastão? Um jeito legal é vocês manterem as finanças juntas, então o dinheiro da família, mas ter também uma verba separada para cada um de vocês, que não precisa ser muita coisa, mas uma verba mensal. A pessoa que quiser gastar com o que quiser, vai gastar, vai ter essa liberdade, vai sentir que tem esse espaço e não vai sentir que precisa ficar dando satisfação o tempo todo. O que não quiser gastar, de repente o que tem o perfil mais econômico, pode ir juntando. E se chegar um momento, gasta. Se não, faz uma reserva, faz um investimento, enfim. Mas isso ajuda bastante, porque vocês conseguem conversar sobre isso, vocês conseguem ser cúmplices, ser companheiros e caminhar juntos no que diz respeito ao dinheiro da família, ao mesmo tempo manter uma certa privacidade, aquela individualidade respeitada de, eu gosto de comprar coisas para os filhos e ele não faz tanta questão, ou então eu quero ir no salão, mas eu acho chato ficar gastando toda hora, sendo que ele não gasta para ele, né? Eu vejo muito esse tipo de conflito interno acontecendo também. Então faz essa divisão, divide o dinheiro para vocês, uma verba para cada um, para que vocês possam ter o próprio dinheiro, seguir juntos aí na cumplicidade, mas cada um fazer aquilo que é importante em determinado momento. Eu diria que a parte mais importante, não só da organização financeira do casal, desse gerenciamento, mas eu diria que a base para uma boa organização financeira, para o equilíbrio financeiro mesmo, da nossa vida, mesmo individualmente falando, é a gente ter um bom planejamento. A gente precisa do planejamento. O planejamento é o fio condutor, sabe? É aquilo que mostra pra gente exatamente qual é o caminho por onde a gente tem que seguir. Se a gente não tem um planejamento,
Por mais que você tenha uma meta de curto prazo e aí você saiba que você está guardando dinheiro para alguma coisa que você quer comprar nesse momento, depois que você atingiu essa meta e comprou aquela coisa, você já não sabe mais para onde ir. Quando você tem um planejamento bem estruturado, e um planejamento estruturado envolve metas de curto, médio e longo prazo, você sabe para onde você está seguindo, sabe? Você tem o norte. Por mais que você não saiba ainda o passo a passo com muita clareza, e tá tudo bem, você não precisa saber desse passo a passo, você sabe o norte, a direção para onde você está indo. E a partir disso, a cada passo que você dá, um outro se mostra para você e as coisas vão acontecendo. Esse planejamento, ele é também a nossa motivação. Ou seja, é o que segura a gente na hora de ponderar aquelas decisões emocionais, né? Do tipo, eu queria tanto comprar isso aqui porque tá na promoção, mas será que vale a pena? Aí você vai se lembrar da sua meta, do seu planejamento e falar, não, para mim é mais importante isso aqui. Então você tem algo para usar, para ponderar e realmente tomar uma decisão consciente. Então o planejamento ele é fundamental. Agora, como é que a gente lida, né? Você pode até ter o seu planejamento individual, se você tem a sua renda separada e tá tudo bem, mas como é que a gente faz isso em família? De novo, vamos lembrar que a família, né, essa entidade precisa ter o próprio planejamento também. Então, um momento em que vocês sentem juntos, em que vocês pensem para onde vocês estão caminhando, o que é que vocês querem atingir, o que é que vocês esperam da vida para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, o que é que vocês querem deixar para os filhos, né, se for esse o caso, e aí fazer esse planejamento de forma leve, né? Mas também muito conectada com os valores de vida de vocês. Então, o que a gente quer mesmo para os nossos filhos é que eles estudem nas melhores escolas. Ok, então vocês já sabem que pagar pela educação vai ser prioridade, que sempre uma fatia da renda de vocês vai ser destinada para isso. Ou então, não, o que a gente quer dos nossos filhos é que eles tenham muita saúde emocional. Então, você já sabe também que você vai direcionar recursos para tudo que você acredita que vai fazer bem para a saúde emocional deles, enfim. O importante é vocês conversarem juntos sobre isso, conversarem vocês, entre vocês também. Quando vocês pensam em aposentar, em que momento de vida vocês querem trabalhar um pouco menos, o que vocês pensam em fazer depois disso, né? Vocês pensam em viajar ao mundo, ou vocês pensam em comprar uma casa no campo, ou vocês pensam em simplesmente manter a vida como está hoje, independente do que seja, ter esse planejamento é fundamental e traz muita cumplicidade. Então pode ser que nesse primeiro momento, que agora você não esteja conseguindo conversar sobre dinheiro com o companheiro. Ok, vocês vêm de novo, né? De uma bagagem toda, de um histórico de não conseguir falar com isso e realmente mudança de hábitos leva tempo. Mas começa falando sobre algo bom. Lembra que eu falei? Começa trazendo ideias do que vocês querem fazer com o dinheiro, né? Começa sonhando. O sonho aos poucos vira uma meta. A meta aos poucos vão virando esses pequenos objetivos e dando para vocês o passo a passo. Quando vocês têm pelo menos um objetivo em comum, ou esse norte lá na frente em comum, fica mais fácil também de entender a importância de caminhar durante o dia a dia de vocês aí com cumplicidade. Porque senão, né, como é que faz? Vocês têm um norte em comum, mas vocês não se conversam no dia a dia? Não dá. Vai vir muito mais forte essa questão de que vocês são um time, são uma equipe, são sócios dessa empresa que é a vida e vocês precisam caminhar juntos para que essa empresa atinja as expectativas, atinja a meta, atinja os objetivos e seja sustentável. Então, se vocês começarem pelo planejamento, começarem falando sobre isso, começarem pensando nos sonhos de vocês e a partir disso irem pensando em formas de tornar isso possível, tornar isso viável, com certeza vai ficar mais leve a conversa sobre dinheiro e vocês vão conseguir trazer esse assunto com mais naturalidade para a vida de vocês, porque é o que é, gente. Dinheiro é natural, faz parte da vida, é a nossa moeda de troca hoje, eu acho que vai ser por ainda muito tempo e a gente precisa falar sobre isso, porque dinheiro não é tabu e não precisa ser motivo de discórdia, tá bom? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha com quem pode gostar também, ativa as notificações para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo e a gente se vê no próximo, tá bom? Beijo e até!